O Livro Maldito, mais de 70 contos que vão te aterrorizar. Compre agora mesmo. Você sabe que nós mudamos de endereço no aplicativo Amino, né? Baixe o app na descrição aqui embaixo e entre na nossa comunidade Dark Web Underworld, onde os assuntos mais macabros da internet são discutidos entre membros muito ativos e um tanto quanto sombrios. Use o chat, faça novas amizades, responda quizzes e faça enquetes. Interaja com o pessoal, que também gosta do sobrenatural. Ah, e lá também tem o fã-clube do canal David e Eric, onde só com algumas moedas Amino você já garante um mês inteiro de histórias arrepiantes que não posso postar aqui no canal. Junte-se ao nosso culto. Você já se olhou no espelho por bastante tempo? Laura me perguntou do nada. Não, eu disse, continuando a rolar pelo catálogo da Netflix. Você tem que tentar então, Laura disse, pulando do sofá e parando em minha frente, seus olhos brilhando de alegria. Não era incomum ela se empolgar com pequenas coisas. Ficava feliz até com um bom dia de um estranho. Já eu sempre fui um pouco o oposto. Digamos que eu era o mais maduro, o ignorante, embora prefira o termo realista. Por quê? Perguntei a ela. O que acontece de tão interessante se eu ficar me encarando em um espelho? Bobagem pura. Ah, Pedro, não seja tão chato. Eu e minhas irmãs costumávamos fazer isso o tempo todo quando crianças. É legal, você vai ver. Não sei, parece chato, eu disse, tentando esconder meu sorriso. Eu queria provocá-la um pouco mais, mas sua alegria e brilho em seus olhos me convenciam como sempre. E na verdade, gosto do jeito dela. Não seja assim, Pedro. Tô vendo sua risadinha, vamos. Ela agarrou minhas duas mãos e me puxou em direção ao banheiro. O que acontece? Perguntei. Você verá, ela disse. Laura me disse para esperar enquanto ela pegava algumas velas. É melhor com pouca luz, disse ela quando voltou. Colocando uma vela de cada lado do espelho, acendeu as duas e depois deu um passo para o lado. Você primeiro, ela disse. Fiquei na frente do espelho e me olhei por um momento. Depois me virei para ela confuso. Então, o que eu faço? É fácil, disse ela. Apenas olhe para si mesmo, direto nos seus próprios olhos. Não se mexa e não desvie o olhar em nenhum momento. Parecia bobo no começo. Ficar ali apenas me encarando, mas não demorou muito para que as coisas parecessem um pouco assustadoras. O senso de ser eu começou a mudar, como se o reflexo fosse feito de cera, e a pessoa me olhando no espelho quase poderia ser considerada uma estátua ou imitação, não um reflexo verdadeiro. De repente, minhas características começaram a desaparecer. Primeiro minha boca sumiu, depois meu nariz, em seguida meus olhos. Fiquei ali parado, olhando para um rosto vazio. E isso foi o suficiente para mim. Uau, eu disse. Fechei os olhos e balancei a cabeça. O que você viu? Laura perguntou. Meu rosto, sumiu tudo, respondi. Assustador, né? Ela disse rindo. Eu notei arrepios subindo pelos meus braços. Tive uma súbita e estranha sensação de que estávamos brincando com coisas que não deveríamos. O que estávamos fazendo era mais do que apenas uma brincadeira. Mas essa sensação passou rapidamente. Laura, como se tivesse percebido minha preocupação, colocou uma de suas mãos nas minhas costas e olhou para mim com aqueles olhos castanhos suaves e expressivos dela, dizendo: Não se preocupe, eu sei por que acontece isso. É apenas nosso cérebro filtrando estímulos que não mudam ou se movem. Ele começa a criar coisas do nada. Faz sentido, falei admirado. Enfim, minha vez, estou empolgada.
Isso me lembra de quando eu brincava em casa com as minhas irmãs antes de cada uma seguir seu rumo. Ai, aqueles velhos e bons tempos. Laura se posicionou na frente do espelho e eu dei um passo para o lado. Fiquei atrás dela um pouco à direita, em uma posição em que podia ver seu reflexo, mas não o meu. Você não ficou muito tempo, sabe? Laura começou a dizer. Se você ficar encarando seu rosto depois que ele fica vazio, verá que ele começa a se transformar. Você vê pessoas completamente aleatórias no lugar do seu reflexo. É sério? E por que isso acontece? Perguntei interessado. Na verdade, acho que é o cérebro entrando em pânico por olhar para algo que não está daquele jeito na realidade. Sei lá, o cérebro precisa criar uma imagem factível. Ah, sim. Mais uma vez faz sentido, eu disse. Então, logo em seguida, falei algo que me arrependeria pelo resto da minha vida. Às vezes tento me convencer de que foi ideia de Laura. Não que isso a traga de volta, mas pelo menos iria tirar essa culpa esmagadora do meu coração. A tristeza é ruim o suficiente, mas a culpa é como o ponto do sol através de uma lupa. Ardente e queima. Mas não adiantava me enganar. Foi ideia minha. Eu tinha dito isso. Você já tentou isso no escuro? Eu falei. Laura virou-se para mim. Seus olhos se arregalaram de excitação. Não, isso seria muito interessante. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ela soprou as velas. O banheiro ficou todo escuro. A única luz vinha das cores azuladas da televisão no corredor e a pálida luz da lua ao redor da borda da cortina da janela. Olhei para a Laura no espelho. Seu rosto estava sombreado, mas seus olhos brilhavam, refletindo o luar. Ficamos em silêncio por algum tempo. Fiquei olhando atentamente o espelho, estranhamente encantado. Laura ficou parada como uma estátua. Então, começou a acontecer. O espelho mudou. Era uma mudança sutil, mas ele começou a tremer, como se o vidro reflexivo tivesse se tornado um copo d'água, um lago. O rosto escuro de Laura se torceu no reflexo. Seus olhos ficaram pretos. Uma escuridão se espalhou em seu rosto, saindo para fora como corante preto caído na água. Aquilo começou a cobrir o espelho inteiro, escondendo o reflexo do nosso banheiro escuro e pouco iluminado. Abri a boca para dizer algo, mas não conseguia falar. Tentei caminhar em direção ao interruptor de luz, mas não pude me mover. Até meus olhos estavam congelados, presos em transe, olhando para a sombra preta que se espalhava pelo espelho. A escuridão se espalhou para as bordas e começou a transbordar do espelho. Consumiu todo o banheiro. Pude ver Laura na minha visão periférica sendo engolida pela escuridão. Tentei gritar o nome dela, mas nenhum som escapava da minha garganta. Meu mundo se tornou escuridão. A sensação do azulejo frio sob meus pés desapareceu. Os sons dos carros passando lá fora se foram. Fui impulsionado por uma sensação de completa ausência de peso. Tentei mexer os braços, as pernas, qualquer coisa, mas não consegui senti-las. Elas não existiam mais. Nada existia mais. Sem visão, sem som, sem sentimentos, sem nada. Era como se o espelho tivesse absorvido ao invés de refletido e sugado minha mente para um abismo, para o nada. Eu estava flutuando em um vasto espaço vazio sem qualquer coisa. Era loucura total, uma prisão para a mente, sem nada para olhar, ouvir ou sentir, nem mesmo minha própria respiração. Eu só conseguia pensar em fazer uma coisa. Quando eu era jovem, sofria de paralisia do sono. Acordava congelado, entorpecido e com um peso esmagador no meu peito. Focava em mexer o dedo indicador. Se eu pudesse fazer isso, me libertaria da paralisia do sono. Então, naquele abismo, concentrei-me em mexer o dedo. Foi estranho a princípio, não ser capaz de sentir meu dedo, mas continuei tentando.
Se eu pudesse mexer pelo menos um pouco, já conseguiria sair daquilo. Comecei a sentir algo leve. Uma sensação de que meu dedo estava lá, mas apenas como uma nuvem de névoa, uma sugestão de algo em vez da coisa real. O movimento parecia lento, mas a sensação mudou e finalmente pude sentir meu dedo como deveria. Eu o balancei no escuro e a sensação foi aumentando, primeiro nos meus outros dedos, depois na minha mão e depois no meu braço. Pareciam pesados. Eu os puxei para cima e o mundo voltou. Caí no chão do banheiro, ofegando. Levantei-me e procurei o interruptor de luz. Apertei os olhos contra a luz forte e fluorescente e olhei para Laura. Era tarde demais. Ela estava ainda em frente ao espelho, os ombros frouxos e a cabeça levemente inclinada para o lado. Sua boca pendia aberta e saliva escorria pelo queixo. Seus olhos estavam sem brilho dessa vez, um olhar vago. Eu a balancei, gritei, chorei, mas ela não respondeu. Não sei por que consegui me libertar e ela não. Talvez seja porque eu não estava olhando diretamente para o meu rosto como ela estava. Talvez seja porque eu saiba sobre o truque da paralisia do sono e ela não. De qualquer maneira, ela está no hospital até hoje, presa em seu estado de coma. Os médicos não sabem o que aconteceu com ela. Nenhum deles já viu algo parecido. Eu sei o que aconteceu e não contei a ninguém. Temo que eles não acreditem em mim. Tenho certeza que eles me chamariam de louco. Eu sei que a mente é complexa e ela está perdida onde eu fiquei também, flutuando em algum lugar naquele abismo eterno, naquela prisão, por toda a eternidade. Já seu corpo ficaria ali, na cama do hospital, em coma e definhando, sendo mantido vivo por máquinas. Suas pálpebras se abriram e o pior de todos os olhos. Seus olhos antes expressivos e felizes, agora estavam vidrados e vazios. Para todo sempre. E se eu tenho uma dica para te dar é: nunca, jamais, em hipótese alguma, olhe para o espelho no escuro. Até a próxima. Obrigado.